Você pode tomar o seu lugar? As crianças já estão indo para suas ministrações. Você que está aqui, eu queria te convidar para se manter nessa conexão. Eu sinto que o Espírito Santo está fazendo algo especial, algo diferenciado aqui nesta noite. Eu queria compartilhar algo com você. Eu não vou nem ler um texto, mas eu quero citar e depois você pode conferir. Queridos, quando a gente lê o capítulo 32 do livro de Êxodo, a gente vai se deparar com aquele momento em que Deus, Ele chama Moisés para ficar 40 dias no monte. E o propósito do Pai era escrever as tábuas da lei. Aquilo que seria como norteador da vida daquele povo. Seria a lei que regiria a vida do povo de Deus, dos filhos de Deus. Mas quando você lê o texto, você vai ver o registro de que, como Moisés estava demorando, o povo começou a ficar inquieto. O povo começou a reclamar. E aconteceu que no meio disso, eles começam a pressionar Arão, o irmão de Moisés, e diz para ele: olha, Moisés não vai voltar, está demorando muito. O que aconteceu? Já tem tanto tempo que o cara sumiu nesse monte, ninguém tem notícia dele, e nós precisamos de adorar alguma coisa. Eu estou parafraseando, tá? Nós precisamos de um referencial de adoração. Nós precisamos de um Deus, nós precisamos colocar a nossa fé em alguma coisa, em alguém. Nós precisamos dar a nossa adoração para alguma coisa. Nós precisamos direcionar o nosso coração para algo, para alguém. O povo reclamava mais ou menos nesse caminho. E aí surge uma ideia, para que Arão fizesse um bezerro de ouro, para que eles pudessem assim dar a sua adoração, o seu culto. Vá me acompanhando nisso. E juntaram toda a congregação, doaram os seus ouros, e Arão, pressionado pelo povo, funde um bezerro, ergue um altar, e aquele povo começa a dar àquele bezerro, àquela estátua, o seu culto e a sua adoração. E de repente, Moisés desce do monte. E quando ele vai descendo do monte, de longe ou de certa distância, ele escuta o barulho. Josué, que estava acompanhando, achava que era um barulho santo, um barulho bom, mas Moisés já disse: não, esse negócio é fogo estranho. Esse negócio não está certo. E quando, queridos, ele chega, naquele lugar, estava lá todos os filhos de Israel. Presta atenção numa coisa: aqueles mesmos que há pouco tempo atrás estavam lá no Egito, escravos, sendo maltratados pelos seus malfeitores, apanhavam para trabalhar, para fazer tijolos. Inclusive, os últimos tempos deles no Egito não foram fáceis. Se os 420 e alguma coisa de anos não tinham sido, os últimos piores ainda. Porque depois que Moisés chega com a direção de Deus, de que Deus queria libertar o seu povo, você vai ver a Bíblia narrando que em um determinado momento, vem uma direção: dê mais trabalho a esse povo, dê mais
coisa pesada para esse povo fazer, dobre a meta deles. Se eles têm que produzir tantos tijolos por dia, que dobre isso. Se eles estão pensando em sair daqui e ir ao deserto prestar culto a Deus, é porque eles estão com tempo de sobra, então dobre a meta. E Faraó com os seus generais entupiram mais ainda aquele povo de afazeres, quer dizer, a carga de opressão aumentou. Não foi fácil, e lá no deserto agora, eles olham, irmãos, para uma pequena demora. Deixa eu te dizer uma coisa, pensa comigo, Moisés ficou 40 dias no cume do monte, eles ficaram 430 escravos. Será que é muito esperar 40 dias para ter um retorno de uma direção de Deus? Se você for comparar isso com 400 anos de escravidão, percebe que a paciência do povo foi pequenininha? Na verdade nem existiu, não é isso? Nem existiu paciência. Moisés chega naquele lugar e está lá. Este povo, que há pouco tempo atrás era escravo, com essa intensidade, agora já esquecendo de toda aquela majestade, aquele poder, aquela soberania que Deus demonstrou ao tirá-los do Egito, adorando um bezerro de ouro. Irmãos, olha a seriedade disso. Primeira coisa que eu quero dizer para você: quantas vezes nós esquecemos da salvação, nós esquecemos da cura, nós esquecemos de coisas extraordinárias que Deus fez em nós e por nós, e nos apegamos a coisas que Ele detesta, que Ele odeia, que Ele não quer que exista na nossa vida. Deus odiou aquele comportamento daquele povo. Tanto é que quando você começa a ler o capítulo 33 de Êxodo, você vai ver Moisés, Deus se irrita, porque ele não gostou daquilo, claro. Qual pai que gostaria de um filho ou de ver filho se comportando assim? Acha que Deus odiou aquilo. E de repente Moisés entra na presença dele e intercede pelo povo. Pede misericórdia, clama por aquele povo. Irmãos, aquele povo saiu do Egito, onde vivia debaixo de escravidão, e estava num caminho para um lugar de promessa, a Canaã, a terra da promessa. Percebe? Eles já estavam no caminho de tomar posse da bênção, como nós gostamos de falar. Eles já estavam, o pior já tinha passado, que foi a libertação, a travessia do mar, onde com um braço forte eles viram o Deus soberano descendo e operando e fazendo coisas extraordinárias na frente deles. Eles estavam indo para essa terra, e acontece isso. Maravilhoso, né? Mas quando Moisés intercede pelo povo, Deus escuta a intercessão de Moisés. E chega no capítulo 33, Deus começa a dizer para ele, fala assim: Moisés, tá bom, eu não vou ferir esse povo, porque eles fizeram esse bezerro, tipo assim, eu não vou acabar com essa turma, eu não vou castigar ninguém. Faz o seguinte, Moisés, pega esse povo que subiu da terra do Egito, que nós tiramos de lá, esse povo que você tirou de lá da terra do Egito, pega ele e leva eles para Canaã, porque eu jurei isso a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu disse a eles que a sua descendência eu daria essa terra. Então Moisés, pega eles e leva para lá. E diante daquele quadro e dessa palavra, Deus continua dizendo assim, versículo 2 do capítulo 33, enviarei o anjo adiante de ti,
Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Agora, olha a parte B do versículo 3 de Êxodo 33. O verso 3 diz assim: sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de vocês. Olha o que a atitude daquele povo levou Deus a fazer. Assim, Moisés, tudo bem, eu escutei o seu clamor, a sua oração. Eu não vou acabar com nenhum deles. Pega eles e vai. Agora entenda uma coisa, eu não vou no meio de vocês. Eu não vou. Irmãos, quantas vezes as nossas atitudes têm travado a presença, têm tirado a presença dEle da nossa vida, da nossa existência. Eu quero te levar a pensar nisso hoje. Sabe, porque talvez Ele está querendo nos fazer entender que acima de todas as coisas que Ele pode nos proporcionar, a presença dEle é o que precisa valer mais para nós. A presença dEle precisa vir antes de tudo aquilo que Ele tem de promessa para nós. Ele precisa valer mais do que qualquer coisa que você possa imaginar que Ele tenha e queira e pode te dar. Você consegue imaginar esse quadro? Irmãos, olha o povo dele. Aquele povo que um dia clamou, e a Bíblia vai dizer que dos céus, Deus ouviu o seu clamor e viu o seu gemido, e disse assim: eu preciso ir lá salvar esse povo. Quando você lê o capítulo 2, você vai ver a Bíblia falando sobre isso, capítulo 2 de Êxodo, que o povo clamou porque estava oprimido no Egito, e Deus escuta, visita Moisés lá em Midian. Moisés, eu escutei, o meu povo está sofrendo, Moisés, eu preciso tirá-los de lá. Irmãos, pensa no coração de Deus nesse momento. E aí ele foi e tira, e agora, esses, agora libertos, agem assim com ele. E a reação causada no coração do pai, por causa dessa atitude do povo foi: Moisés, pode ir, mas eu não vou no meio de vocês. Eu não vou. Eu vou colocar um anjo. Esse anjo vai acompanhar você e esse povo até lá, até a terra de Canaã, mas eu não vou. Aí algo que me impressiona aqui, que talvez Deus está querendo encontrar na sua igreja nesse tempo. Sabe por quê? Muitas vezes nós valorizamos tanto as bênçãos, os nossos projetos, a nossa vida aqui. Valorizamos tanto o material, aquilo que esse mundo pode nos dar, e estamos deixando o melhor para trás, o melhor passar. Naquele momento, quando Deus disse isso para eles, você vai ler a partir do versículo 4, a seguinte palavra: ouvindo o povo estas más notícias. Que más notícias? Quando Deus disse: eu não vou com vocês. Essas são as más notícias. Eles entenderam isso como uma má notícia. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, ou nenhum deles se preparou para continuar a jornada rumo a Canaã. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz,
Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía da tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de fogo e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com ele. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Deixa eu te falar uma coisa. A presença de Deus, ela está muito forte aqui hoje. Você conseguiu perceber isso? Ou você está apenas sendo um espectador de tudo que Deus está fazendo aqui? Percebeu o que acontecia com o povo quando Moisés entrava na tenda e a glória descia? Irmãos, eles eram inundados por essa presença. Mas aonde eu quero chegar com você, além desses gatilhos, que eu acredito que o Senhor está falando com alguns aqui. Chegou um momento, a partir do versículo 12, nós vamos ver isso, que Moisés diz ao Senhor, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Irmãos, agora olha só, versículo 13, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E no versículo 15, Moisés vira para ele e diz assim, então, lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. É aqui que eu quero chegar com você. Irmãos, Deus está desejoso por olhar para uma igreja e encontrar filhos assim, com esse entendimento que Moisés teve. Percebe o que o cara faz aqui? Irmão, você acredita que se Moisés topasse pegar aquele povo, na companhia de um anjo, eles chegariam lá sim, em Canaã? Sim ou não? Claro que chegaria. Eles chegariam lá e apossariam da promessa, da bênção. Mas Moisés, ele tem um entendimento aqui, ele diz assim, Senhor, deixa eu te falar uma coisa, se a tua presença não for com a gente, nós não vamos sair daqui. Sabe o que ele estava dizendo para Deus? Senhor, a tua presença para mim vale mais do que toda a terra prometida. A tua presença para mim, Senhor, é mais importante do que qualquer bênção que o Senhor pode me dar. Eu não vou abrir mão da tua presença. Se o Senhor não for, esquece. Eu não quero companhia de anjo. Eu quero a tua presença. Eu quero o Senhor. Percebe, irmãos? Nós precisamos nos tornar nessa igreja que anseia pela presença dEle. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com outras coisas,
em ter uma igreja bonita. Isso é bom? Maravilhoso, irmãos. Quem é que não gosta de ter uma igreja boa, bonita, aconchegante? Nós nos preocupamos em nos arrumar para vir para a igreja. Legal isso, né? Mas o que adianta se a presença dele não vier? O que adianta música? O que adianta se a presença dele não vier? O que adianta você sair da sua casa todo domingo, 2, 3 vezes por semana, ou o tempo todo, você vir para uma igreja, dizer que está cultuando, mas a presença dele, se ela não vier, o que adianta isso? Sabe, a presença dele, a presença manifesta dele é que nos transforma, é que nos muda, é que muda o nosso interior. E mudando aqui vai gerar impacto fora. Entende? Quando Deus se manifesta, quando a presença dele é real na minha e na sua vida, nós somos condicionados sim a viver no meio desse mundo tenebroso. Porque essa é a impressão que eu tenho. O mundo está tenebroso e caminhando para uma situação cada dia pior. Mas na presença, com a presença dele manifestando a nossa vida, nós podemos viver uma vida bem vivida aqui. Aproveitar tudo aquilo que ele tem para nós aqui. E com uma certeza, passaremos a faixa, a linha de chegada. E um dia estaremos com ele na glória. O que tem impedido eu e você de sermos esse tipo de filhos, que almeja mais a presença do que qualquer outra coisa, que entende a importância dele mais do que qualquer outra coisa? Você viu aqui que no decorrer do texto ele fala de dura cerviz. Sabe o que é um coração de dura cerviz? É um coração teimoso. Fala também de intensidade, mas não uma intensidade pela presença, é para qualquer outra coisa. Intenso para qualquer outra coisa. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Você consegue olhar para a sua vida e colocar na balança e analisar, por exemplo, se você é intenso para buscar a Deus, como você é intenso para ganhar dinheiro hoje. Se você pensa em Deus, na sua presença, se você deseja pela presença dEle, como você deseja as coisas desta vida. Por que eu falo de dinheiro, queridos? Porque se tem uma coisa que pode concorrer com Deus no nosso coração, é o dinheiro. Não é verdade? E hoje nós vivemos uma geração que acorda cedo pensando em ganhar dinheiro, pensando em fazer negócios, dorme pensando a mesma coisa, acorda pensando a mesma coisa, e assim é a vida. Agora, nós nos voltamos para Deus com essa mesma intensidade? Nós desejamos a presença dEle com essa mesma intensidade? Ou os sonhos, as bênçãos que queremos, presta atenção, não tem nada de errado nisso. O problema é o lugar que isso ocupa no nosso coração. É pecado você querer ganhar dinheiro? Claro que não, desde que isso não esteja antes dele. É pecado você querer prosperidade? Claro que não, desde que toda a prosperidade que o seu coração deseja não esteja antes dele. Porque qual é o grande mandamento? Repita para mim, fale para mim. Vamos lá, em uma só voz bem alto. Qual é o primeiro e grande mandamento segundo a Bíblia? Amarás a Deus, o teu Deus, sobre todas as coisas. Irmãos, essa verdade da palavra, esse desejo do coração de Deus precisa se tornar verdade dentro de nós. Porque é isto que vai nos fazer sedentos pela sua presença. É isto que vai nos dar a condição que Moisés teve. Senhor, é muito bom pensar que tem uma Canaã reservada para nós.
É bom saber que o Senhor já dispôs um anjo, já liberou um anjo para ir com a gente. Mas deixa eu te dizer, nada disso me interessa, se o Senhor não for comigo. Se o Senhor não for no nosso meio, que exploda Canaã, eu não quero nem saber disso, porque o Senhor é mais importante para mim. É isso que Moisés estava dizendo, irmãos, para Deus naquele momento. Percebem? O que adiantaria? Eu sabe, quando eu vejo esse tipo de mensagem na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, eu fico imaginando se Moisés tivesse, que não tinha nada de errado nisso, porque foi uma proposta do próprio Deus, concorda? Foi Deus que chegou para ele: Moisés, pega o povo e vai, e eu vou colocar um anjo. Mas irmãos, como que seria o sentimento agora no coração de Moisés, uma vez que ele chegasse lá na terra de Canaã, e olhasse para tudo aquilo, para toda aquela terra que mana leite e mel, mas tivesse uma certeza: puxa, Deus não está aqui, Deus não veio, o Senhor não está aqui comigo. Consegue imaginar? Você sabia que essa é a condição de muita gente hoje? Abandonou a presença por tanta coisa, conquistou, mas hoje olha e diz assim: puxa, perdeu o brilho, porque cadê a presença? Cadê Ele? Eu não sinto a presença dEle, Ele não veio, Ele não está comigo aqui. Sabe qual é a real? Isso não tem sentido, porque quem dá sentido para mim e para a sua existência é Ele. Você quer ver outro exemplo disso, para a gente adorar e nos render à presença dEle mais um pouco? Abraão, um dia, ele recebeu uma promessa: eu vou te dar um filho, Abraão. O que aconteceu? 100 anos, já velho, Sara estéril, também velha, engravida e nasce Isaac. Um dia o menino está lá, bonitão, garotão, cheio de saúde. Presta atenção nisso. Abraão aqui já estava com a promessa dentro da sua casa. O rapaz já estava lá. E um belo dia Deus chega para ele e diz assim: pega Isaac, teu filho, vai lá naquele monte e mata ele para mim. Quem tem filho aqui? Pensa no impacto disso. Abraão, eu quero que você faça isso. Pega Isaac, vai lá naquele monte, eu quero que você mata esse menino para mim. A Bíblia vai dizer que Abraão não falou nada. Irmãos, o cara levantou de madrugada. A Bíblia vai dizer. Na madrugada seguinte, Abraão levanta, prepara tudo, os animais, a lenha para o holocausto, acorda de madrugada, pé na estrada, rumo ao monte onde ele teria que matar o seu filho, porque Deus pediu. Você sabe da história? Tem momentos chocantes aqui. No trajeto, chega tem um momento em que Isaac vira para ele e diz assim: pai, espera aí, nós estamos indo sacrificar a Deus. Eu fico imaginando, Abraão, meu filho, mas pai, está aqui a lenha, eu estou vendo aqui, o senhor está aí com um esquema para tacar fogo nesse negócio, pai, mas cadê o cordeiro? Abraão sabia quem era o sacrifício, Isaac não. Consegue entender o coração de um pai vivendo uma experiência dessa? Mas acontece que Abraão chega lá no monte, prepara tudo, pega o seu filho, estende e levanta o cutelo. Você acredita que ele ia matar? Ele ia matar. E você sabe por que Abraão ia fazer isso? Porque ele entendeu que Deus
valia mais para ele do que a promessa viva que ele tinha. Presta atenção numa coisa, gente. Eu não estou falando aqui de dinheiro. Eu estou falando de um filho. Eu estou falando de um filho. Não estou falando de dinheiro, de bens. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de um filho. Um dia, Abraão entendeu: Deus, eu vou matar sim Isaac. Sabe por quê? Porque eu entendi que o Senhor vale mais para mim do que essa promessa aqui, essa promessa viva que o Senhor me deu. O Senhor vale mais para mim do que o meu filho. Eu não troco o Senhor pela promessa. Eu não vou fazer isso. Entre Isaac, a promessa viva que o Senhor me deu, e o Senhor, deixa eu te dizer, Deus, eu quero o Senhor. Eu vou ficar com o Senhor, eu escolho o Senhor. Foi isso que Abraão fez. Isso fala com você? Não vale a pena eu e você trocar Deus por nada. Eu não sei se você vai querer continuar sentado, ficar de pé, mas eu sinto que o Senhor quer atrair o nosso coração nesse lugar hoje. Eu sinto que o Senhor quer algo mais profundo, queridos, nós. O Senhor está nos chamando para uma entrega sem reserva. Percebe isso? Sabe, com amor tão forte e poderoso, está aqui nos atraindo. Sabe, de um jeito tão forte, tão inexplicável. Olha, se eu pudesse dizer para você como está o meu interior aqui. É porque a presença dele está aqui nos chamando para esse lugar onde nós vamos entender a importância dele, o valor que ele precisa ter, o lugar que ele precisa ocupar no nosso coração. Eu quero te convidar a fazermos isso hoje. Não é porque tem música, não. É porque Ele está aqui. É porque Ele está aqui querendo você. Sabe? Ele quer você, Ele quer você, Ele quer o seu coração. Ele quer te mostrar que nada daquilo que tem ocupado o seu coração na maior parte do tempo da sua vida vale mais do que a presença dEle. Você pode começar a se mover da presença ou para a presença dEle agora. Você pode começar a fazer isso. Você pode se render a Ele.